Eu nunca imaginei que meus próprios filhos seriam capazes de me abandonar pela vida rica que o pai deles prometeu. Mas naquele dia, quando cheguei em casa depois de mais um turno exaustivo na lanchonete, percebi que algo estava muito errado. Lucas e Sofia estavam diferentes, com aquele brilho nos olhos que só aparece quando alguém está prestes a fazer uma escolha que vai mudar tudo. Antes de dar continuidade à história, confiram se já estão inscritos no canal e deixem nos comentários de onde estão nos ouvindo. Gostamos de interagir com vocês e saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Ana, tenho 42 anos e trabalho como atendente numa lanchonete do bairro. Não é uma vida de luxo, longe disso, mas sempre foi uma vida honesta. Me divorciei do Ricardo há alguns anos e desde então tem sido só eu e meus 2 filhos. Lucas tinha acabado de fazer 17 anos. Sofia tinha 15. Eles moravam comigo durante a semana e passavam os finais de semana com o pai, que depois do divórcio conseguiu montar uma empresa e estava ganhando bem. O problema é que nos últimos meses eu vinha notando uma mudança. Toda vez que voltavam da casa do Ricardo, eles chegavam com aquela cara, sabe? Olhando para nossa casa simples como se fosse a primeira vez, como se de repente tudo tivesse ficado pequeno demais, velho demais, pobre demais. Naquela noite de sexta-feira, eu mal tinha tirado o uniforme quando Lucas veio até a sala com o celular na mão. Mãe, o pai quer falar com a gente. Ele levou a gente num restaurante hoje e fez uma proposta. Meu coração apertou. Eu conhecia o Ricardo bem o suficiente para saber que quando ele fazia propostas, raramente era algo bom para mim. Que tipo de proposta? Sofia entrou na sala também, e foi aí que vi os 2 trocarem aquele olhar. Aquele olhar de quem já decidiu alguma coisa, mas ainda não teve coragem de falar. O pai disse que a gente já tá crescido. Que a gente podia morar com ele de vez, sabe? Ele falou que pode colocar a gente numa escola particular melhor, dar uma mesada boa, e quando a gente fizer 18 ele compra um carro para cada um. As palavras saíram da boca do Lucas tão rápido, tão empolgadas, que eu senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Morar com ele. De vez? É, mãe. O pai disse que lá a gente tem mais oportunidades, que ele pode pagar uma faculdade boa, essas coisas. Eu olhei para os 2. Meus filhos, as pessoas por quem eu acordava às 5 da manhã todo santo dia. Por quem eu aguentava cheiro de fritura, clientes mal-educados, pés doendo no final do turno. Por quem eu deixei de voltar a estudar, de tentar uma carreira melhor. Filhos, eu sei que a vida aqui é mais simples. Eu sei que o pai de vocês pode oferecer coisas que eu não posso, mas a gente sempre se virou, não foi? Eu sempre dei o melhor de mim para vocês. Sofia suspirou e cruzou os braços. Mãe, não é questão de amor, é questão de futuro. O pai pode pagar faculdade boa, a senhora mal consegue pagar o aluguel. A frase doeu. Doeu porque era verdade, mas doeu mais ainda porque vinha da minha própria filha, dita com aquele tom de obviedade, como se eu fosse burra por não entender. Sofia, eu trabalho todo dia para dar o que vocês precisam. Talvez a gente não tenha videogame novo todo ano ou viagem para resort, mas vocês nunca passaram fome, nunca ficaram sem roupa, sem escola. Mas presença não paga conta, mãe. O grito de Sofia ecoou pela sala. Eu pisquei, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Presença não paga conta. Como se todos aqueles anos em que eu fui a única presente, a única que estava ali quando eles estavam doentes, quando tinham um problema na escola, quando precisavam de um abraço no meio da noite, como se nada disso valesse alguma coisa. A gente cansa de viver apertado. A palavra apertado saiu com tanto desdém que eu senti como uma facada. Ela trabalhou 12 anos para nunca faltar nada essencial. Apertado, parecia ingratidão. Lucas olhou para o chão e mexeu no celular. Mãe, a gente não tá dizendo que a senhora é ruim. É só que a gente quer mais da vida, sabe? O pai pode dar isso pra gente. Eu senti as lágrimas começando a se formar, mas segurei. Não ia chorar na frente deles. Não agora. Vocês acham que dinheiro é tudo? Vocês acham que o pai de vocês, que mal ligava para saber como vocês estavam durante a semana, de repente virou pai do ano porque tem apartamento grande e carro importado? Sofia jogou o cabelo para trás. Pelo menos ele pode nos dar um futuro. Eu olhei para ela, para minha menina. Quando foi que ela tinha ficado tão diferente? Quando foi que o amor virou menos importante que uma mesada? E eu? O que eu dei para vocês nesses anos todos? Mãe, a senhora deu o que podia.
Mas agora a gente precisa pensar no nosso futuro. Eu queria gritar que eu era o futuro deles, que eu tinha sacrificado meu próprio futuro pelo deles. Mas as palavras não saíam. Fiquei ali, parada no meio da sala, com meu uniforme ainda cheirando a gordura de batata frita, enquanto meus filhos me diziam que o pai deles, que me traiu e me deixou sem nada no divórcio, era a melhor opção. Lucas olhou para o chão. A gente não decidiu nada ainda. A gente só tá pensando. O pai disse que não tem pressa, mas eu vi na cara dos dois. Eles já tinham decidido. Só estavam com medo de falar. Eu me virei e fui pro meu quarto, fechei a porta devagar. Sentei na cama e foi só então que deixei as lágrimas caírem. Do outro lado da porta, eu ouvia os dois conversando baixo, animados. Palavras soltas chegavam até mim. Escola nova, carro, viagem, mesada, nenhuma delas era mãe. Foi naquela noite que eu entendi o que era sentir que você não era suficiente. Que todo o seu amor, todo o seu sacrifício, todo o seu trabalho honesto não valia nada quando colocado na balança contra dinheiro. Eu me deitei naquela cama, abraçada com o travesseiro, e chorei até meus olhos arderem. Chorei pelo que estava por vir. Porque no fundo eu já sabia. Meus filhos iam me abandonar. E não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Antes de dar continuidade, curta o vídeo se já ouviu até aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar contando essas histórias para vocês. 2 dias se passaram desde aquela conversa. 2 dias em que eu fingia que estava tudo bem, que ainda havia tempo, que talvez eles mudassem de ideia. Mas no fundo eu já sabia. Mães sempre sabem, era sábado à tarde. Eu tinha trabalhado o turno da manhã e estava exausta. Meus pés doíam, meu uniforme estava encharcado de suor e cheirando a fritura. Tudo que eu queria era tomar um banho, deitar no sofá e talvez assistir alguma coisa na TV com os meus filhos. Mas quando abri a porta de casa, eu soube imediatamente que algo estava muito errado. As malas estavam na sala. 2 malas grandes abertas com roupas dobradas dentro. Lucas e Sofia estavam sentados no sofá, e Ricardo estava de pé na minha sala, braços cruzados, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de quem acabou de ganhar alguma coisa. Minha bolsa escorregou do meu ombro e caiu no chão. O que está acontecendo? Ricardo se virou para mim e o sorriso ficou ainda maior. Os meninos tomaram uma decisão, Ana. Vão morar comigo. Já conversei com meu advogado, eles têm idade para escolher. Vim buscar. Eu ignorei ele completamente. Olhei para os meus filhos. Vocês vão mesmo fazer isso? Sem nem conversar direito comigo? Lucas levantou do sofá, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Mãe, a gente conversou. Só que a senhora não entende. A gente precisa de mais do que a senhora pode dar. Senti meus joelhos fracos. Minha visão embaçou por um segundo. Mais? Filhos, eu dou amor, dou minha vida por vocês. Acordo todo dia às 5 da manhã há anos. Sofia ficou de pé também. E foi aí que ela disse. As palavras que eu nunca vou esquecer. Mãe, você não tem nada a nos oferecer. O pai pode nos dar um futuro. A senhora só pode oferecer isso aqui. Ela fez um gesto com a mão, desdenhoso, apontando para casa. Para a sala pequena com a infiltração na parede que eu nunca tive dinheiro para consertar. Para os móveis velhos. Para a TV pequena. Para a minha vida inteira. A gente não quer viver assim para sempre. Desculpa, mas é a verdade. Eu senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisado nele na minha frente. Você não tem nada a oferecer. As palavras ecoavam na minha cabeça. Nada. Eu não tinha nada. 17 anos de dedicação, de sacrifício, de amor, nada. Dei um passo na direção deles. A voz saiu tremendo. Sofia, Lucas, eu sei que aqui não é mansão, mas eu nunca deixei faltar nada essencial para vocês. Eu abri mão de tudo. Eu podia ter voltado a estudar, podia ter tentado carreira melhor, mas escolhi estar com vocês. Ricardo deu uma risada curta. Ana, para de drama. Você fez suas escolhas, agora eles estão fazendo as deles. Não pode obrigar ninguém a viver na pobreza por pena. Pobreza, pena. As palavras saíram da boca dele com tanto desprezo que eu tremi. Como se tudo que eu construí, tudo que eu consegui sozinha, trabalhando 12, 14 horas por dia, fosse digno de pena. Como se eu fosse digna de pena. Lucas mexeu no celular, desconfortável. Mãe, a gente ama a senhora, mas isso não significa que a gente tem que ficar aqui. A gente quer mais da vida. Eu senti as lágrimas começando a cair. Não consegui segurar dessa vez. Vocês estão dizendo que eu não sou suficiente?
Que tudo que eu fiz não vale nada. Sofia cruzou os braços e olhou para o lado. Não é isso, mãe. É só que o pai tem condições melhores. A gente não pode perder essa chance por causa de sentimentalismo. Sentimentalismo. Amor de mãe tinha virado sentimentalismo. Eu olhei para minha filha e não reconheci a pessoa na minha frente. Quando foi que ela tinha aprendido a ser tão fria, tão cruel? Eu estava ali, de uniforme surrado da lanchonete, cheirando a gordura e suor de um dia inteiro de trabalho honesto, e Ricardo estava impecável no terno caro dele. Os meus filhos olhavam para a gente e viam a diferença. E escolhiam ele. Dei mais um passo e tentei segurar o braço de Sofia. Ela se afastou. Se afastou de mim como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Lucas já estava pegando as malas. Ricardo abriu a porta e fez um gesto. Vamos, está tarde. Eu corri até a porta antes que eles saíssem. Vocês vão se arrepender. Não do pai, mas de jogarem fora quem sempre esteve aqui. Ricardo parou, se virou para mim e deu aquele sorriso sarcástico que me fez querer gritar. Ana, não seja dramática. Eles podem visitar quando quiserem. Você que sempre quis controlar tudo, e então a porta fechou. O barulho ecoou pela casa vazia. Eu ouvi o carro ligando, o som do motor se afastando. E eu fiquei ali, parada, olhando para a porta fechada. Minhas pernas cederam. Eu deslizei pela parede até sentar no chão, e foi aí que o choro veio de verdade. Não era aquele choro silencioso que eu tinha segurado nos últimos dias. Era um soluço profundo, desesperado, que saía do fundo da minha alma. A casa estava em silêncio absoluto. Um silêncio que doía nos ouvidos. Eu olhei para a sala. As fotos dos meus filhos ainda estavam na parede. Lucas com 6 anos, sorrindo sem os dentes da frente. Sofia bebê no meu colo. Os 3 juntos numa viagem que fizemos pro interior anos atrás, quando a gente ainda era uma família de verdade. As fotos pareciam zombar de mim agora. Como se dissessem, olha o que você perdeu. Olha o que você não foi capaz de segurar. Eu não sei quanto tempo fiquei ali sentada no chão. O sol estava se pondo e a sala ficando escura, mas eu não conseguia me mexer. Cada vez que eu tentava levantar, as palavras voltavam. Você não tem nada a oferecer. Será que era verdade? Será que eu realmente não tinha nada? Amor não era alguma coisa? Presença não valia nada? Ou será que no mundo onde meus filhos queriam viver, nada disso importava se você não tivesse dinheiro no banco? Eu pensei em todas as vezes que acordei de madrugada quando eles estavam doentes. Nas noites que passei em claro ajudando com trabalho de escola. Nos aniversários que eu economizei durante meses para fazer alguma coisa especial. Nas roupas que eu deixei de comprar para mim porque o dinheiro tinha que ir para eles. E nada disso valia alguma coisa. Nada disso pesava na balança contra um carro importado e uma mesada gorda. Eu finalmente consegui me levantar quando já estava completamente escuro. Fui até o quarto do Lucas, abri a porta devagar. A cama estava desfeita de quando ele tinha acordado naquela manhã. Tinha um moletom velho jogado na cadeira. Eu peguei o moletom, apertei contra o peito e voltei para o meu quarto. Não consegui entrar no quarto da Sofia. Não ainda. Me deitei na minha cama ainda com o uniforme, abraçada com o moletom do meu filho, e chorei até não ter mais lágrimas. Até meus olhos arderem. Até minha garganta doer. Até sentir que não tinha mais nada dentro de mim. O despertador tocou às 5 da manhã. Eu tinha 3 horas de sono, os olhos inchados, o corpo doendo. Mas eu levantei, porque tinha contas para pagar. Porque a vida não parava só porque o meu mundo tinha desabado. Porque era isso que eu fazia. Eu continuava. Sempre continuei. Cheguei na lanchonete e o seu João, o dono, me olhou preocupado. Ana, você tá bem? Os olhos estão inchados. Eu forcei um sorriso. Estou sim, seu João. Só gripada, mentira. Mas era uma mentira necessária. Porque se eu começasse a falar sobre o que tinha acontecido, eu ia desmoronar ali mesmo, no meio da lanchonete, e não podia me dar esse luxo. Trabalhei no automático. Fritei batata, limpei mesa, sorri para cliente. Fingi que estava tudo bem enquanto por dentro eu estava completamente destruída. À noite, sozinha em casa de novo, eu liguei pro Lucas. Ele atendeu no 3º toque. Oi, mãe. A voz dele estava apressada, como se estivesse ocupado com alguma coisa mais importante. Oi, filho. Vocês chegaram bem? Tá tudo certo? Tá sim, mãe. Olha, eu tô meio ocupado agora. Depois eu ligo, tá? E desligou. Assim, sem perguntar como eu estava, sem parecer nem um pouco culpado. Eu fiquei com o telefone na mão, ouvindo o silêncio do outro lado.
E foi aí que eu entendi de verdade. Eles tinham me abandonado. Não era só uma mudança de casa. Era um abandono emocional completo. Eu tinha deixado de existir para eles no momento em que não era mais conveniente. Tentei de novo no dia seguinte. Mandei mensagem para Sofia. Ela respondeu horas depois. Mãe, para de ligar toda hora. Estamos bem. Depois a gente se fala. Depois a gente se fala. Como se eu fosse uma conhecida inconveniente, não a mãe dela. E foi assim que começaram os dias mais escuros da minha vida. Sozinha naquela casa que de repente parecia grande demais e vazia demais. Acordando todo dia às 5 da manhã, trabalhando até os pés sangrarem, voltando para casa e encontrando só silêncio. Eu continuava fazendo comida para 3 pessoas por hábito. Colocava 3 pratos na mesa. E então lembrava. Guardava as marmitas extras e chorava de novo. Via mães com filhos adolescentes na rua e precisava desviar o olhar porque doía demais. O aniversário de Sofia chegou. Ela ia fazer 16 anos. Eu peguei parte do meu salário, comprei um presente simples, mas escolhido com carinho, e fui até o apartamento do Ricardo. Era num bairro nobre, um prédio alto com porteiro. O porteiro avisou que eu estava lá embaixo. Sofia desceu, não me convidou para subir. Oi, mãe. Obrigada pelo presente. Ela pegou o embrulho das minhas mãos, me deu um abraço rápido e mecânico. Mas eu tô com umas amigas lá em cima agora. A gente se vê outro dia, tá? E voltou pro elevador 30 segundos. Ela me deu 30 segundos no aniversário dela. Eu que carreguei ela na barriga por 9 meses. Eu que passei noites acordada quando ela era bebê. Eu que ensinei ela a ler, a andar de bicicleta, a fazer o penteado que ela gostava. 30 segundos. Eu voltei para casa naquele dia e sentei na cozinha. Olhei em volta. A casa humilde que eu tinha conseguido manter trabalhando tanto. A casa que eles tinham chamado de pobreza. A casa onde eu tinha criado eles com tanto amor. E pela primeira vez desde que eles tinham ido embora, eu senti algo além de dor. Senti raiva. Raiva de mim mesma por ter deixado isso acontecer. Raiva deles por serem tão ingratos. Raiva do Ricardo por ter comprado meus filhos. Mas mais que tudo, eu senti determinação. Abri uma gaveta da cozinha e peguei uma caderneta de poupança velha que eu tinha guardada. Tinha uns R$ 50 lá dentro de anos atrás. Eu olhei para aquele número patético e tomei uma decisão. Eu ia economizar. R$ 200 por mês. Não importava se isso significava comer menos, gastar menos, abrir mão de tudo. Eu ia juntar dinheiro. Não sabia exatamente para quê, mas algum instinto dentro de mim dizia que eu ia precisar. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse só uma forma de provar para mim mesma que eu valia alguma coisa, que eu era capaz de construir algo, mesmo sozinha, mesmo abandonada. Escrevi a meta na primeira página, R$ 200 por mês. E comecei. Os meses foram passando. As ligações ficaram cada vez mais raras. No Natal, eles foram viajar com o Ricardo para um resort. Mandaram uma foto no grupo da família. Sorridentes, bronzeados, felizes. Sem mim, respondi. Que lindo. Divirtam-se. Mas por dentro eu estava sofrendo muito. No Réveillon passei sozinha. Ouvi os fogos pela janela e pensei em todos os anos que passei aquela virada com eles. Lucas sempre empolgado com as luzes. Sofia sempre fazendo pedidos malucos. Esse ano, o único pedido que eu fiz foi, por favor, que um dia eles entendam o que perderam. 5 anos se passaram desde aquele dia. 5 anos trabalhando na mesma lanchonete, acordando às 5 da manhã, fritando batata, limpando mesa, sorrindo para cliente. 5 anos economizando R$ 200 por mês. Às vezes menos quando tinha algum imprevisto, mas sempre guardando alguma coisa. Eu tinha 47 anos agora. Meu cabelo estava mais grisalho, meu rosto tinha mais rugas. Mas alguma coisa tinha mudado por dentro também. Eu tinha aprendido a viver sozinha. Tinha feito amizades no trabalho. Tinha uma rotina simples, mas era minha. Lucas tinha 22 anos agora. Tinha terminado a faculdade de administração, tudo pago pelo pai. Sofia tinha 20, cursando design, também pago pelo Ricardo. O contato com eles era mínimo. Mensagem de aniversário. Ligação no Dia das Mães que durava 5 minutos, no máximo. Sempre corridos, sempre ocupados, sempre com pressa de desligar, eu já tinha aceitado. Não doía mais como antes. A ferida tinha virado cicatriz. Ainda estava lá, mas não sangrava mais. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava limpando as mesas da lanchonete depois do rush do café, quando ouvi seu João gritando da cozinha. Ana! Ana, vem ver isso!
Ele estava com o celular na mão, os olhos arregalados. O que foi, seu João? Olha isso! Ricardo Almeida, aquele empresário metido, foi preso. Tá nos noticiários. Meu corpo inteiro congelou. Por um segundo, eu achei que tinha ouvido errado. Ricardo. Almeida? Isso. Aquele dono da importadora chique. Desviou milhões, sonegou imposto, pirâmide financeira. Tá sendo investigado pela Federal. A empresa fechou, bens bloqueados, tudo. O cara tá ferrado! Eu peguei meu celular com as mãos tremendo. Procurei o nome dele nas notícias. E lá estava. Uma foto dele sendo levado por 2 policiais federais, algemas nos pulsos. Aquele rosto que eu conhecia tão bem agora destruído, envelhecido. Assustado. A manchete dizia: empresário preso em operação contra fraude milionária. Prejuízo de 15 milhões. Eu tive que sentar. Minha cabeça estava girando. 15 milhões. Fraude. Prisão. Márcia, uma colega que trabalhava comigo há anos, se aproximou. Ana, esse não é seu ex-marido? Eu só consegui balançar a cabeça. Moça, e seus filhos? Eles moravam com ele, né? Eu não tinha pensado nisso direito até ela falar. Os filhos. Lucas e Sofia. Eles moravam no apartamento do Ricardo. Um apartamento que provavelmente estava no nome dele. Os bens bloqueados. A faculdade da Sofia. O carro do Lucas. A mesada. Tudo aquilo tinha acabado num segundo. Meu Deus. Continuei lendo a notícia. 15 milhões desviados. 3 apartamentos bloqueados pela justiça. 2 carros apreendidos. Contas bancárias congeladas. A empresa fechada. Funcionários demitidos. Ricardo podia pegar de 8 a 12 anos de prisão. Eu guardei o celular e tentei voltar ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar. Meus filhos deviam estar desesperados. Onde estavam morando? Como estavam pagando as coisas? A faculdade da Sofia tinha sido cancelada? E o Lucas, que tinha acabado de se formar, mas não tinha experiência nenhuma de trabalho de verdade? Terminei meu turno no automático. Cheguei em casa à noite e a primeira coisa que fiz foi sentar na mesa da cozinha e olhar para o celular. 0 ligações, 0 mensagens. Eles nem tinham me avisado, nem tinham ligado para dizer o que estava acontecendo. Eu tive que descobrir pelo noticiário, igual todo mundo. Abri a gaveta onde guardava minha caderneta de poupança. Em 5 anos, juntando R$ 200 por mês, às vezes menos, às vezes um pouco mais, eu tinha conseguido economizar R$ 12.000. R$ 12.000 que eu guardei pulando almoço, usando roupa velha, abrindo mão de tudo. Olhei para aquele número. Não era fortuna, mas era meu. Cada centavo tinha sido suado, conquistado, guardado com sacrifício. E pela primeira vez em 5 anos, eu senti algo que não era dor. Era poder. Poder silencioso. Porque eu sabia que em algum momento eles iam precisar de mim. E quando precisassem, eu ia estar aqui. Do mesmo jeito que sempre estive. No mesmo lugar. Com a mesma vida humilde que eles tinham desprezado. Mas dessa vez eu não ia correr atrás. Não ia implorar atenção. Se eles precisassem, sabiam onde me encontrar. E se viessem, não seria como antes. Não mais. Nos dias seguintes, eu mantive minha rotina normal. Trabalho, casa, trabalho, casa. Mas havia uma antecipação no ar. Eu sabia que a ligação ia vir. Era só questão de tempo. 3 dias depois da prisão do Ricardo, recebi uma mensagem do Lucas. Mãe, você viu o que aconteceu com o pai? Eu olhei para a mensagem por 1 minuto inteiro antes de responder. Demorei 6 horas de propósito. Vi nas notícias. Estão bem? A resposta dele demorou também. A gente tá meio perdido. Depois a gente conversa melhor. Eu respondi apenas, ok. E esperei. 1 semana depois da prisão, Sofia ligou. Eu atendi na 3ª chamada. Mãe, a voz dela estava diferente, fraca, chorosa. Oi, Sofia. Como você está? Mãe, as coisas estão complicadas aqui, imagino. O que você precisa, filha? Silêncio do outro lado. Eu quase conseguia ouvir ela lutando com o orgulho. Nada agora, mãe. Só queria ouvir sua voz. Mentira. Eu sabia reconhecer mentira quando ouvia. Sofia queria alguma coisa, mas tinha orgulho demais para pedir ainda. Tá bom, filha. Quando precisar, eu tô aqui. Sempre estive. A última frase saiu com um peso que eu não tinha planejado. Sofia percebeu. Ficou quieta por 1 segundo. Eu sei, mãe, A gente se fala depois, tá? E desligou. Eu fiquei olhando pro telefone. Eles esperavam que eu viesse correndo, desesperada para ajudar. Mas eu estava calma. Disponível, sim, mas não desesperada. E isso os desestabilizava,
Usei parte da economia que tinha guardado e fui ao cabeleireiro pela primeira vez em anos. Cortei o cabelo, pintei para cobrir os fios grisalhos. Gastei R$ 300, mas me senti bem. Não era vaidade. Era autoestima. Eu merecia isso. Consertei a infiltração da parede com a ajuda de um vizinho. Pintei a sala. A casa continuava simples, mas estava cuidada. Tinha orgulho do meu espaço agora. No trabalho, as colegas começaram a notar. Ana, você tá diferente. Mais leve. Eu sorri. Estou aprendendo a viver para mim, e era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava vivendo em função dos meus filhos, esperando uma ligação que não vinha, um carinho que não existia. Eu estava vivendo para mim, e era libertador. 2 semanas depois da prisão do Ricardo, eu estava no mercado fazendo compras quando vi Sofia. Ela estava no corredor dos produtos básicos, olhando os preços com uma cara que eu conhecia bem. A cara de quem precisa economizar. A cara de quem não pode mais comprar sem olhar o preço. Ela me viu também. Por um segundo, pareceu que ia se esconder, mas não deu tempo. Sofia! Eu acenei. Ela veio até mim devagar. E foi aí que eu vi de verdade. O cabelo dela estava mal cuidado, sem o tratamento caro de salão que ela sempre fazia. A roupa era de marca, mais velha, já sem condição de comprar nova. As unhas roídas de ansiedade. Enquanto isso, eu estava com meu cabelo arrumado, roupa simples, mas limpa e bonita, um sorriso genuíno no rosto. Mãe, você está bem? A pergunta saiu com surpresa. Como se ela esperasse me encontrar destruída e não... assim. Inteira. Estou sim, graças a Deus. E você? Cadê seu irmão? A gente tá... se virando. Eu olhei para o carrinho dela. Macarrão barato. Arroz de marca genérica. As mesmas escolhas que eu sempre fiz e que ela tinha desprezado. Mãe, a gente precisa conversar. Você... tem tempo livre esse final de semana? Tenho sim. Quer vir em casa tomar café? Sofia hesitou. Eu vi o orgulho lutando na cara dela. Voltar para casa humilde que ela tinha desprezado 5 anos atrás? Pode ser. Ou... a gente se encontra em algum lugar? Minha casa está de portas abertas para vocês, Sofia. Sempre esteve. A frase pesou. Sofia engoliu seco e concordou com a cabeça. Tá bom. A gente vai no sábado, então. Eu e o Lucas. Estarei esperando. Eu me despedi e continuei minhas compras. Mas por dentro, eu estava me preparando. Porque eu sabia o que estava por vir. Sabia que eles iam pedir ajuda. E dessa vez, as coisas seriam diferentes. Muito diferentes. Sábado chegou. Eu acordei cedo, mesmo sendo meu dia de folga, e comecei a preparar tudo. Fiz pão caseiro, aquele que eu sempre fazia quando eles eram pequenos e que eles adoravam. Fiz bolo simples de fubá. Coloquei o café para coar. A casa estava limpa, arrumada. As paredes pintadas, a infiltração consertada. Era a mesma casa de sempre, humilde, pequena, mas havia dignidade nela agora. Havia orgulho, eu mesma estava diferente. O cabelo arrumado, a roupa simples, mas bonita. Eu não era mais aquela mulher destruída que eles tinham deixado 5 anos atrás. Eu tinha me reconstruído, sozinha. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam eles. Lucas e Sofia, meus filhos. Mas ao mesmo tempo, 2 pessoas que eu mal reconhecia. Lucas estava mais alto, mais magro. Tinha olheiras profundas. Sofia estava pálida, o cabelo sem vida, as roupas caras mas amarrotadas, velhas. Oi, mãe. Entrem, filhos. Fiz café pra gente. Eles entraram devagar, olhando em volta. Eu vi nos olhos deles. Surpresa. A casa estava diferente. Pintada, arrumada, cuidada. Não era a casa pobre e desleixada que eles lembravam ou esperavam encontrar. Sentamos à mesa. Eu servi o café, o pão, o bolo. O mesmo ritual de anos atrás. Mas tudo estava diferente. Senti falta de vocês aqui. Eu disse, e era verdade. Silêncio pesado. Lucas mexia no copo. Sofia olhava para o prato. Mãe. Lucas começou. A senhora deve ter visto o que aconteceu com o pai. Vi. Deve ser muito difícil para ele. E para vocês. Sofia olhou para mim, os olhos vermelhos. Mãe, a gente perdeu tudo. O apartamento foi bloqueado pela justiça. A gente está morando num kitnet emprestado de um amigo do Lucas. A faculdade foi cancelada. O carro. Tudo foi tomado. Eu escutei em silêncio, tomando meu café com calma. Não ofereci solução. Não disse coitadinhos. Apenas escutei. Lucas continuou.
A gente tentou falar com o advogado, mas disseram que pode demorar anos para liberar alguma coisa do pai. E mesmo assim, não vai sobrar nada. Ele deve milhões. Milhões, mãe? Deixei o silêncio pesar por uns segundos antes de perguntar. E como vocês estão se sentindo com tudo isso? A pergunta pareceu pegar eles de surpresa. Como se ninguém tivesse perguntado isso ainda. Sofia começou a chorar baixinho. Mãe, a gente está desesperado. A gente não sabe o que fazer. A gente nunca passou por isso. A ironia não passou despercebida por mim. Eles nunca tinham passado por ter pouco. Mas eu tinha passado a vida inteira assim. E eles tinham me desprezado por isso. Lucas olhou para baixo. Mãe, a gente sabe que a gente foi injusto com a senhora. A gente era jovem, imaturo. Minha voz saiu calma, mas firme. Vocês tinham 17 e 15 anos. Já sabiam o que estavam escolhendo. Sofia limpou as lágrimas e me olhou. Mãe, a gente só queria um futuro melhor. A senhora não pode culpar a gente por isso. Eu respirei fundo. A raiva antiga queria subir, mas eu controlei. Um futuro melhor. Entendo. E como está esse futuro agora? O golpe foi certeiro. Sofia abriu a boca, mas não saiu som. Lucas se mexeu na cadeira, desconfortável. O pai convenceu a gente, mãe. Ele disse que a senhora ia ficar bem, que era melhor para todo mundo. E vocês acreditaram. Durante 5 anos. A frase caiu como uma pedra na mesa. Sofia ficou defensiva. A gente estava ocupado com faculdade, com a vida nova. A gente não sabia como reconectar. Eu deixei um sorriso amargo aparecer. Meu número não mudou, Sofia. Meu endereço não mudou. Eu não mudei. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Eles não tinham resposta para isso porque não havia resposta. A verdade era simples. Eles tinham me abandonado porque era conveniente. E agora estavam de volta porque precisavam. Sofia começou a chorar de verdade agora. Mãe, a gente está pedindo ajuda. A senhora não vai ajudar a gente? A senhora é nossa mãe. Lucas complementou. Mãe, a gente erra. A gente reconhece. Mas agora a gente precisa da senhora. A gente não tem mais ninguém. Eu senti a raiva antiga querendo explodir, mas me segurei. Respirei fundo. Contei até 10. E então fiz a pergunta que precisava fazer. Vocês precisam de mim agora, mas precisavam de mim nesses 5 anos também. Onde vocês estavam quando eu precisava? Sofia ficou vermelha, frustrada. Mãe, a senhora vai ficar remoendo o passado para sempre? A gente era criança. Sofia, minha voz saiu mais dura agora. Você tinha 15 anos quando me disse que eu não tinha nada a oferecer. Você sabia exatamente o que estava dizendo. Ela ficou em silêncio, olhando para o chão. Lucas tentou outro caminho. Mãe, por favor. A gente só precisa de um lugar para ficar enquanto a gente se organiza. E talvez alguma ajuda financeira. Temporária. E aí chegou o momento. Eu me levantei, fui até a gaveta da cozinha e peguei minha caderneta de poupança. Coloquei na mesa, na frente deles. Vejam, eu disse, abrindo na página com o saldo. Em 5 anos, juntei 12 mil reais. Com salário de 1.500 reais por mês. Economizando 200 reais por mês, às vezes menos. Pulando almoço. Usando roupa velha, sozinha. Eles olharam para a caderneta, depois para mim. Sofia estava pálida. Lucas parecia não acreditar. Eu posso ajudar vocês. Tenho esse dinheiro, mas antes preciso saber, vocês querem ajuda ou querem dinheiro? Lucas franziu a testa, confuso. Não é a mesma coisa? Não, eu respondi. Ajuda significa trabalhar comigo. Dinheiro significa eu dar e vocês sumirem de novo. Sofia ficou em pé, incrédula. Trabalhar com a senhora? Na lanchonete? O tom de desdém ainda estava lá. Mesmo depois de tudo, mesmo quebrados, o desprezo pelo meu trabalho ainda existia. Eu sorri. Mas não tinha humor naquele sorriso. Sim, Sofia, na lanchonete, onde eu trabalho há 17 anos, onde eu sustentei vocês, onde eu construí essa vida que vocês chamaram de pobreza. Lucas levantou as mãos, tentando acalmar a situação. Mãe, não é isso. É que a gente tem formação, diplomas. Diplomas não pagam aluguel, Lucas. Trabalho paga. E é isso que eu estou oferecendo. Trabalho, não esmola. A palavra esmola pareceu bater neles como um tapa. Sofia ficou vermelha. A senhora está querendo nos humilhar? É isso vingança? Eu levantei também.
Mas minha voz permaneceu calma, controlada, poderosa. Humilhar? Sofia, você lembra quando você disse: "Mãe, você não tem nada a nos oferecer. O pai pode nos dar um futuro?" Você lembra da minha cara quando você disse isso? Sofia abriu a boca, mas nada saiu. Eu continuei, cada palavra saindo devagar, com peso. Eu lembro. Lembro de cada palavra. Você estava sentada naquele sofá ali, com a mala pronta. Nem olhou para mim direito. E o Lucas também. A gente precisa pensar no nosso futuro, ele disse. Como se eu não fosse parte do futuro de vocês. Comecei a listar, uma por uma, as coisas que eles tinham feito. Vocês saíram daqui sem olhar para trás. Nem um abraço. Nem um obrigado pelos 17 e 15 anos que eu dediquei. Eu fiquei nessa sala, sozinha, chorando até não ter mais lágrima. Lucas abriu a boca. Mãe, eu levantei a mão. Não, agora vocês vão me ouvir. Vocês tiveram 5 anos para falar. Agora é minha vez. O silêncio voltou. Mas dessa vez, eles estavam realmente ouvindo. Vocês sabem quantas vezes eu liguei no primeiro mês? 47 vezes. 47, eu contei. Sabem quantas vocês atenderam? 8. E dessas 8, nenhuma passou de 5 minutos. Tô ocupado, mãe. Depois eu ligo, mãe. Vocês nunca ligaram. Sofia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas estava com a cabeça baixa. Aniversário da Sofia. Eu levei presente com dinheiro que faltou para minha conta de luz. Você me deu 30 segundos no portão, Sofia. 30 segundos. Nem subiu. Natal, Réveillon, Dia das Mães. Mensagens de 2 linhas. Feliz Natal, mãe. Sem amor, sem saudade, sem nada. Obrigação. Eu era obrigação para vocês. Fiz a pergunta que precisava ser feita. Agora me respondam. Como vocês se sentiriam se as pessoas que vocês mais amam dissessem que vocês não têm nada a oferecer? Como vocês se sentiriam sendo descartados? Nenhum dos dois conseguiu responder. Lucas tinha lágrimas nos olhos. Sofia soluçava. Vocês estão sentindo agora, não é? Descartados pelo pai que prometeu o mundo. Abandonados quando o dinheiro acabou. Sozinhos. Exatamente como eu me senti. Então expliquei, com toda a clareza. Eu posso dar esse dinheiro para vocês. 12 mil reais resolveria o problema de vocês por alguns meses. Mas e depois? Vocês vão ter aprendido alguma coisa? Ou vão só continuar achando que o mundo deve alguma coisa para vocês? Vocês desprezaram trabalho honesto. Desprezaram sacrifício. Acharam que diploma e apartamento de luxo eram futuro. Mas sabe o que é futuro de verdade? É levantar todo dia e fazer o que precisa ser feito, com dignidade, não importa o que seja. Usei as próprias palavras deles contra eles. Vocês disseram que eu não tinha nada a oferecer. Mas eu tenho trabalho. Tenho integridade. Tenho esse dinheiro aqui que juntei com suor. Não veio de fraude. Não veio de luxo. Veio de acordar 5 da manhã por 5 anos sozinha. E então fiz minha oferta. A única que eu ia fazer. Então aqui está minha proposta. E é a única que vou fazer. Vocês podem morar aqui de novo. Nos quartos de vocês, que eu mantive intactos esperando vocês voltarem. Mas vocês vão trabalhar comigo na lanchonete. Vão acordar 5 da manhã. Vão lavar louça. Vão atender cliente. Vão ganhar salário mínimo. Vão aprender o valor do suor. Fiz uma pausa, olhando nos olhos dos dois. Ou vocês podem recusar e ir embora. Mas se forem, é para sempre. Não voltem quando o orgulho passar, porque minha porta fecha de vez. O silêncio que se seguiu era absoluto. Lucas e Sofia estavam destruídos. Nunca tinham me visto assim, firme, poderosa, dona da situação. Sofia ainda tentou. Mãe, mas eu não terminei. Eu cortei. Vocês vão trabalhar 6 meses. Sem reclamar, sem fugir. 6 meses. Se no final desse tempo vocês tiverem aprendido alguma coisa, talvez a gente reconstrua o que vocês destruíram. Sofia explodiu. A senhora tá gostando disso, né? Vendo a gente mal? É isso que a senhora queria. Minha voz saiu gelada. Se eu quisesse vingança, eu mandaria vocês embora agora. Mas não sou como o pai de vocês. Não abandono. Mesmo quando machucam. Lucas estava chorando agora. Mãe, a gente está desesperado. A senhora não tem coração? E foi aí que minhas próprias lágrimas finalmente caíram. Mas minha voz permaneceu firme. Eu tenho, Lucas. Tanto que ele se quebrou quando vocês foram embora. Tanto que levei 2 anos para conseguir dormir direito. Tanto que pensei em desistir de tudo. Mas eu continuei.
Porque isso é o que mãe faz. Agora vocês vão aprender o que filho faz. Sofia desabou na cadeira chorando. Dessa vez não era manipulação. Era arrependimento real. Mãe, a gente foi horrível com a senhora. A gente não merece sua ajuda. Lucas com a voz quebrada. A gente perdeu 5 anos com a senhora. A gente perdeu tudo. E agora, a senhora é a única pessoa que se importa e a gente não sabe nem como agradecer. Respirei fundo e limpei minhas próprias lágrimas. Não quero gratidão agora. Quero respeito, quero esforço. Quero vocês aprenderem que amor não se compra, mas se constrói todo dia, com presença, com trabalho, com escolhas certas. Segunda-feira, 5 da manhã. Se estiverem aqui, a gente começa. Se não estiverem, não venham mais. Fui até a porta do meu quarto. Antes de entrar, me virei. Ah, e uma coisa. Não façam isso por dinheiro ou por desespero. Façam porque vocês querem aprender quem eu realmente sou. Quem eu sempre fui. Fechei a porta. Do outro lado, eu os ouvi chorando, conversando baixo. Destruídos. Mas agora a escolha era deles. Segunda-feira, 5 da manhã. O despertador tocou e eu levantei como sempre fazia. Mas dessa vez, pela primeira vez em 5 anos, eu não estava sozinha na casa. Bati na porta do quarto do Lucas e avisei que era hora de levantar. Ouvi um resmungo do outro lado. Bati de novo, mais forte. Não ia facilitar. Eles pediram essa chance. Agora iam ter. Na caminhada até a lanchonete, Sofia reclamou do frio. Do sono, eu não disse nada. Só continuei andando no meu ritmo de sempre. O ritmo de quem fez aquilo durante 17 anos, sozinha, sem ninguém para reclamar junto. Quando chegamos, distribuí as funções. Lucas ia começar lavando louça. Sofia ia limpar banheiro antes de abrir. Ela me olhou com cara de choque. Banheiro, mãe? Banheiro. Eu limpo todo dia antes de abrir. Hoje é você. Vi a revolta subindo na cara dela, mas ela engoliu. Pegou os produtos de limpeza e foi. 15 minutos depois, ela saiu de lá pálida, com náusea. Eu estava esperando no corredor. Difícil, né? Agora imagina fazer isso todo dia durante 17 anos. E ainda ter que sorrir para os clientes depois. Ela não respondeu. Só foi lavar as mãos, a cara ainda verde. O primeiro dia foi só o começo. Porque eu tinha um plano. Não ia só deixar eles trabalharem. Ia ensinar. Do jeito duro. Do jeito que a vida me ensinou. Na primeira semana, Lucas reclamou que as mãos estavam doendo de lavar louça. Mostrou as bolhas vermelhas, esperando compaixão. Eu peguei as minhas mãos e mostrei para ele. Calos grossos, rachaduras que nunca sararam, unhas quebradas. Essas mãos aqui pagaram sua escola, Lucas. Pagaram suas roupas, sua comida, tudo. E você olhava para elas com vergonha quando vinha me buscar no trabalho. Lembra? Você pedia para eu te esperar na esquina porque não queria que seus amigos vissem que sua mãe trabalhava numa lanchonete. Ele ficou vermelho, os olhos baixos. Agora suas mãos estão começando a ficar iguais às minhas. E sabe o que isso significa? Significa que você está finalmente construindo algo de verdade. Algo honesto. Na segunda semana, apliquei a primeira lição pesada. Chamei os dois depois do turno e disse que no dia seguinte eles iam fazer algo diferente. Iam pedir esmola. Não de verdade, mas iam ficar na frente da lanchonete com um copo durante 1 hora, enquanto eu trabalhava dentro. E cada um que passasse, eles tinham que olhar nos olhos e pedir ajuda. Sofia ficou em choque. Mãe, isso é humilhação. É humilhação? Eu olhei para ela, a voz dura. Quantas vezes você acha que eu me senti humilhada? Quantas vezes eu tive que abaixar a cabeça, engolir o orgulho, aceitar migalhas porque não tinha opção? Lucas tentou argumentar. Mas a senhora trabalhava. Não é a mesma coisa que pedir esmola, não? Lucas, seu pai me deixou sem nada no divórcio. Nada. Eu trabalhava 14 horas por dia e ainda assim mal dava pro aluguel. Teve mês que eu implorei pro seu João me adiantar o salário. Implorei. Você sabe o que é isso? É olhar outro ser humano nos olhos e pedir ajuda para sobreviver. Fiz uma pausa, deixando as palavras pesarem. Amanhã vocês vão sentir uma fração do que eu senti. Uma fração da humilhação que eu engoli para dar dignidade para vocês. E vocês vão aprender que humildade não é fraqueza, é força. No dia seguinte, os dois ficaram na frente da lanchonete. Eu trabalhava dentro, mas olhava pela janela. Vi cada pessoa que passava e ignorava.
Vi o constrangimento na cara deles. Vi quando um homem cuspiu no chão perto de Sofia e disse algo que a fez chorar. Vi quando um grupo de adolescentes riu do Lucas. Depois de 1 hora, mandei eles entrarem. Os dois estavam destruídos. Sofia chorava. Lucas tremia de raiva e humilhação. Isso foi cruel, mãe! Eu olhei para ele, a voz calma, mas firme. Cruel? Lucas, você me abandonou quando eu mais precisava. Você escolheu o apartamento de luxo e me deixou sozinha numa casa que você chamou de pobreza. Isso foi cruel. O que eu fiz hoje foi te ensinar empatia. Te ensinar a olhar para pessoas humildes e não sentir desprezo. Porque hoje você foi essa pessoa. Sofia limpou as lágrimas. Um homem me chamou de vagabunda. Disse que eu devia ter vergonha de pedir esmola sendo jovem. E como você se sentiu? Péssima, humilhada, destruída, eu peguei a mão dela. Agora você entende. Entende por que suas palavras daquele dia, quando disse que eu não tinha nada a oferecer, me destruíram. Porque você me fez sentir exatamente isso. Inútil, sem valor. Na 3ª semana, apliquei outra lição. Peguei todo o dinheiro que eles tinham ganho nas 2 primeiras semanas e dei para cada um. Era pouco, muito pouco. R$ 200 cada um. Disse que aquilo era o salário de 2 semanas de trabalho e que eles tinham que fazer aquele dinheiro durar 1 semana inteira. Comida, transporte, tudo. Mas mãe, isso não dá, não dá? Sofia, eu vivi 17 anos com R$ 1.500 por mês. Pagava aluguel, comida para 3 pessoas, luz, água, gás. Vocês têm R$ 200 para gastar só com vocês por 1 semana. Se eu conseguir, vocês conseguem. A semana foi um inferno para eles. No 3º dia, Lucas veio me pedir dinheiro emprestado porque tinha acabado. Eu neguei. Disse que ele tinha que aprender a se virar. No 5º dia, Sofia teve que andar 3 quilômetros até a lanchonete porque não tinha dinheiro para o ônibus. Chegou com os pés em bolhas, chorando. Eu olhei para ela e perguntei: quantas vezes você acha que eu andei porque não tinha dinheiro para o ônibus? Quantas vezes eu fui trabalhar doente porque não tinha dinheiro para remédio? Você está sentindo na pele o que é ter que escolher entre comer ou pagar conta. E isso, minha filha, se chama realidade. A realidade que você desprezou. No final da semana, os dois estavam exaustos, com fome, quebrados. Mas tinham aprendido. Tinham aprendido o valor de cada centavo, o peso de cada escolha. Na 4ª semana, apliquei a lição mais pesada de todas. Levei os dois para conhecer Dona Mercedes, uma senhora de 70 anos que trabalhava recolhendo material reciclável nas ruas. Ela era cliente da lanchonete, sempre pedia o café mais barato e dividia um pão entre café da manhã e almoço. Vocês vão passar o dia com Dona Mercedes. Vão ajudar ela a recolher material. Vão ver quanto ela ganha num dia inteiro de trabalho. Lucas e Sofia passaram 10 horas nas ruas, debaixo do sol, revirando lixo, juntando latinhas, papelão. As costas doíam. As mãos ficaram sujas, fedendo. As pessoas na rua olhavam com desprezo. No final do dia, Dona Mercedes contou o dinheiro na frente deles. R$ 32. R$ 32. Ela disse sorrindo. Hoje foi um bom dia. Eu estava esperando eles na lanchonete quando voltaram. Estavam sujos, cheirando mal, destruídos. Sofia caiu na cadeira e começou a chorar. Mãe, ela trabalhou 10 horas. 10 horas. E ganhou R$ 32. Como alguém sobrevive assim? Muita gente sobrevive assim, Sofia. E essas pessoas têm mais dignidade do que muito rico que rouba, que mente, que pisa nos outros para subir. Dona Mercedes é honesta. Cada centavo que ela ganha é suado, limpo. Ela não deve nada para ninguém. Ela não precisa se esconder da polícia como seu pai. Ela pode dormir em paz. E isso, minha filha, se chama caráter. Lucas estava em silêncio, olhando para as próprias mãos sujas. Mãe, eu nunca tinha pensado assim. Para mim, sucesso era ter dinheiro, ter carro, ter apartamento grande e agora? O que é sucesso para você agora? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, envergonhada. Acho que sucesso é conseguir olhar no espelho e se respeitar. É saber que o que você tem veio de jeito certo. É poder dormir em paz, sabendo que você não pisou em ninguém para chegar onde está. Eu senti as lágrimas virem. Era isso. Era exatamente isso que eu queria que eles aprendessem. Na 5ª semana, a lição foi sobre gratidão. Fiz os dois escreverem uma carta. Uma carta para cada pessoa que eles tinham desprezado ou machucado. Para mim,
pro seu João, pra Márcia, pras pessoas que trabalhavam com a gente. E eles tinham que ler essas cartas, em voz alta, na frente dessas pessoas. Quando Lucas leu a carta dele pra mim, ele chorou. Chorou pedindo desculpas por cada palavra cruel, por cada momento de desprezo, por cada vez que teve vergonha de mim. E eu chorei também, porque era a primeira vez que eu via arrependimento real. Não arrependimento de quem perdeu o privilégio, arrependimento de quem entendeu a dor que causou. Sofia leu a dela também. E no final, ela me abraçou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Mãe, eu passei 15 anos com a senhora e nunca te vi de verdade. Eu olhava, mas não enxergava. Eu via uma mulher cansada, com roupa velha, mãos calejadas. Mas não via a guerreira. Não via a mulher mais forte que eu já conheci. Perdoa eu ter sido tão cega. E vocês, o que fariam no meu lugar nessa situação? Como ensinariam seus filhos sobre humildade e respeito? Se você está ouvindo até aqui e está gostando da história, deixa aquela curtida no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Na sexta semana, já não era mais sobre lições. Era sobre transformação genuína. Lucas acordava sozinho às 5 da manhã. Não reclamava mais. Sofia limpava o banheiro sem fazer cara feia. Os dois economizavam cada centavo e tratavam todo mundo com respeito. Com humildade real. Um dia, um cliente grosseiro gritou com Sofia porque o lanche demorou. Em vez de chorar ou revidar, ela respirou fundo e pediu desculpas. Explicou que estava tudo fresquinho, feito com cuidado. O homem saiu resmungando, mas ela não se abalou. Quando ele saiu, eu perguntei como ela tinha ficado tão calma. Ela me olhou e disse: Mãe, depois de tudo que a gente passou, de tudo que a senhora nos ensinou, um cliente grosseiro é fichinha. A senhora lidou com coisa muito pior durante 17 anos. Se a senhora aguentou, eu também aguento. No final da sexta semana, sentamos os três na lanchonete, depois que todo mundo tinha ido embora. Eu olhei para os dois e fiz uma pergunta. Vocês aprenderam? Lucas respondeu primeiro. A gente aprendeu que valor não vem de diploma. Vem de caráter. A gente aprendeu que humildade não é fraqueza, é sabedoria. A gente aprendeu que respeito se conquista com ações, não com palavras bonitas. Sofia complementou. A gente aprendeu que a senhora é a pessoa mais forte que a gente conhece. Não porque a senhora tem dinheiro, porque a senhora tem dignidade. E isso ninguém pode tirar. Eu senti o peito apertar. Tinha conseguido. Tinha ensinado. Do jeito duro, do jeito que doeu. Mas tinha ensinado. Vocês querem continuar? Não pelos 6 meses. Mas por que vocês escolhem ficar? A gente escolhe, mãe. Todo dia, a gente escolhe. E ali, naquela lanchonete simples que eles um dia desprezaram, meus filhos finalmente entenderam o que eu sempre tentei ensinar. Que caráter vale mais que conta bancária. Que humildade é força. Que trabalho honesto é dignidade. E que amor de mãe não protege da dor. Amor de mãe ensina através da dor. 6 meses se passaram desde aquele abraço na lanchonete. 6 meses de trabalho, suor, aprendizado. E agora, numa manhã de sábado, eu acordei com um cheiro que não sentia há muito tempo. Cheiro de pão fresco. Saí do quarto e encontrei Lucas na cozinha, tirando o pão quentinho do forno. Sofia estava colocando a mesa, com aquele capricho que ela sempre teve, mas que agora tinha um significado diferente. Não era para impressionar ninguém. Era porque ela se importava. Bom dia, mãe, os dois disseram quase ao mesmo tempo. Bom dia, filhos. Que surpresa boa. Lucas sorriu, orgulhoso do pão que tinha feito. Sofia puxou a cadeira para mim e serviu o café. Sentamos os três ali, na mesma mesa onde tantas brigas tinham acontecido, onde tantas lágrimas tinham caído. Mas agora havia paz. Uma paz conquistada, não dada de presente. Mãe, o seu João disse ontem que vai me promover para cozinheiro-chefe. Lucas contou, os olhos brilhando. Disse que se eu continuar assim, em 6 meses eu assumo. Senti o orgulho invadir meu peito. Ele me disse isso também. Disse que você tem talento e dedicação. Que nunca viu ninguém evoluir tão rápido. Sofia pegou minha mão. Mãe, eu queria agradecer. Por não ter desistido da gente. Mesmo quando a gente não merecia, olhei para ela. Pro Lucas. Pras mãos calejadas dos dois. Pros rostos cansados mas felizes. Eles tinham mudado tanto? Não eram mais aqueles adolescentes mimados que achavam que o mundo devia alguma coisa para eles. Eram adultos, responsáveis, dignos. Mãe nunca desiste, filha. Mas às vezes mãe precisa ensinar lição dura para filho aprender lição importante.
Ficamos em silêncio por um momento, tomando café, comendo o pão que Lucas tinha feito. Era um silêncio confortável. Não aquele silêncio pesado de quando eles voltaram desesperados. Era o silêncio de quem não precisa de palavras para se entender, mas havia um assunto que precisava ser tocado. Um assunto que ficava pairando no ar toda vez que a gente se sentava para conversar. Filhos, vocês pensaram mais sobre o pai? Lucas e Sofia trocaram olhares. Era Lucas quem sempre falava sobre isso, então ele foi o primeiro. O advogado do pai ligou ontem. Ele vai ficar preso mais 4 anos. Quis falar com a gente, mas... Eu não sei se estou pronto. Sofia balançou a cabeça, concordando. O pai tá sozinho agora. Aquela mulher que ele deixou a senhora por, a Fernanda, foi embora quando o dinheiro acabou. Igual a gente fez com a senhora. É irônico, né? Sim, era irônico. Ricardo tinha comprado meus filhos com promessas de vida de luxo. Tinha me roubado a família. E agora estava sozinho numa cela, sem visitas, sem dinheiro, sem ninguém. O império que ele construiu em cima de mentiras e fraude tinha desabado. E ele ficou embaixo dos escombros. Vocês não têm obrigação de ir visitar ele, eu disse. Isso tem que partir de vocês, quando e se vocês estiverem prontos. Lucas mexeu no café, pensativo. O que ele fez foi errado, mãe. Muito errado. Ele roubou, mentiu, destruiu vidas. E a gente aproveitou desse dinheiro sujo. A gente comprou roupa cara, viajou, comeu em restaurante chique, tudo com dinheiro roubado. A gente não sabia, mas devia ter desconfiado. Vocês eram jovens, eu disse. Fácil de manipular, fácil de impressionar. Sofia balançou a cabeça, discordando. Não, mãe. A gente tinha idade para saber o certo do errado. A gente escolheu não ver porque era conveniente. Porque era gostoso viver daquele jeito. A gente é responsável também. Eu vi neles algo que me encheu de orgulho. Responsabilidade. Eles não estavam mais botando a culpa só no pai. Estavam assumindo a parte deles. Assumindo que tinham feito escolhas ruins. E isso era crescimento de verdade. O pai colheu o que plantou. Lucas continuou. Ele construiu tudo em cima de mentira. E agora tá pagando o preço. Sozinho. Sem ninguém. E sabe o que é pior? A gente quase fez a mesma coisa com a senhora. Quase colhemos o mesmo destino. Quase, eu disse. Mas vocês mudaram. Vocês aprenderam. Ainda dá tempo de vocês construírem algo real. Algo honesto. Sofia limpou uma lágrima que teimava em cair. Mãe, posso perguntar uma coisa? Por que a senhora ajudou a gente? Depois de tudo que a gente fez, por que não mandou a gente embora? Respirei fundo. Era uma pergunta que eu sabia que ia vir um dia. Porque amor de mãe não é condicional, Sofia. Eu sempre amei vocês. Mesmo quando vocês me machucaram. Mesmo quando vocês me abandonaram. O amor estava lá. Mas o que vocês precisavam aprender não era que eu amava vocês. Vocês já sabiam disso. O que vocês precisavam aprender era respeito. Era o valor do trabalho honesto. Era o peso do sacrifício. Era que amor sozinho não constrói nada se não vier com responsabilidade. Lucas limpou a garganta, a voz saiu embargada. A gente desperdiçou tanto tempo perseguindo coisas erradas? Não desperdiçaram, eu interrompi. Aprenderam. Dor ensina mais que conforto. Perda ensina mais que ganho. Vocês perderam luxo, mas ganharam caráter. E isso ninguém tira de vocês. Nem a justiça, nem ladrão, nem crise. Caráter é para sempre.